Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Você pode estar olhando aí para o Brasil e para o mundo, muito preocupado com o que está acontecendo, mas eu digo para vocês que agora a gente está sabendo quem é o inimigo de verdade, tá? Lembrando que a Bíblia ensina com muita sabedoria que o inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. Onde você vê esses três tipos de coisa acontecendo, é sinal de que o inimigo está ali no meio. Como Jesus nos ensinou, a gente conhece cada um pelo seu fruto, pelos frutos vos conhecereis, tá? E aí a gente olha exatamente de onde está vindo esses problemas e a gente vê onde é que está o verdadeiro inimigo, tá certo? E aí, pessoal, uma das estratégias mais eficientes do verdadeiro inimigo é a camuflagem, é o disfarce, é a forma dele se ocultar no meio das coisas, né? E eles acham, os servos do mal, eles acham que eles enxergam bem, né, no escuro, tanto que por isso muitos usam o símbolo da coruja, né, que é o animal que tem um olho grande, que caça no escuro, né, eles acham que conhecem o oculto, mas na verdade o que revela o oculto é a luz da verdade, tá certo? E aí, galera, eu vou propor para vocês nesse vídeo de hoje, né, um sábado, um dia bonito, né, eu não sei como é que tá aí na sua região, mas parece que é um dia de sol em todo o Brasil, então aproveitando esse sol, eu quero trazer luz para vocês sobre reflexões sobre a nossa atual situação, não só no Brasil, em termos políticos, econômicos e também na crise de saúde, mas o que está acontecendo no planeta Terra como um todo, essa atmosfera de convulsão social que a gente está vivendo, tá? Pessoal, quando a gente pensa em domínio, dominação, a gente vê que tem várias esferas. E eu vou fazer um exercício muito simples com vocês. Imaginem a gente separar os níveis, né, de poder. O nível do bairro, da cidade, do estado, da nação, do continente e do planeta como um todo. Você pode ver que ali, em cada bairro, no Brasil, por exemplo, tem alguém ali que manda, né? Tem um cara que manda no bairro. Seja no poder instituído, ali nos grupos de bairro, as subprefeituras, ou no poder paralelo, dentro do universo ilegal da criminalidade. Nas cidades também. Nas cidades você tem ali os prefeitos, os vereadores, os representantes eleitos, mas você também tem pessoas do crime que dominam as cidades. Mesma coisa nos estados, você tem os governadores, tem os deputados estaduais, mas tem também aqueles crimes que envolvem o nível estadual. E a gente tem a nação inteira. Nós temos a Câmara Federal, Senado e a Câmara, tem todos os poderes que governam o Brasil ali institucionalmente e tem a criminalidade que atua a nível federal. Isso acontece também no nível continental, isso acontece também no globo como um todo. A gente tem organizações mundiais, OMC, Organização Mundial do Comércio, OMS, Organização Mundial da Saúde. Há organizações mundiais e há também esferas de poder paralelas a nível mundial, tá? E aí, o que acontece é que geralmente a gente para nesse nível político, né? A gente pergunta quem manda no bairro, quem manda na cidade, quem manda no estado, quem manda no país, quem manda no continente, quem manda no planeta. E a gente para por aí, quem manda no planeta. A gente geralmente não pergunta quem manda na Lua, quem manda em Marte, né? Mas a gente esquece, pessoal, que falta uma esfera. E a esfera que falta é exatamente a esfera onde o poder está concentrado, onde está o inimigo e onde está também aquele que realmente governa e que tem todo o poder, que é nada mais, nada menos do que a esfera espiritual, tá certo? No mundo espiritual, acima de tudo isso, está o lugar onde acontece o grande embate. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a importância de você pensar a partir dessa perspectiva e a importância de você usar os meios de ação espirituais que estão à nossa disposição para a gente batalhar o bom combate, tá? Para a gente poder orar e lutar aí por um mundo melhor, tá certo? Para isso eu vou trazer algumas reflexões para vocês. Me lembro muito, quando entro nesses assuntos, de um seriado que é um dos seriados favoritos meus, do David Lynch, chamado Twin Peaks. Twin Peaks fala de uma cidade chamada Twin Peaks, uma cidade pacata, tranquila, que tem ali aparentemente uma vida muito serena, mas que na verdade esconde uma rede de crimes, tá? Crimes esses que vão desde os pequenos delitos até coisas muito poderosas, investigações muito poderosas, que parece ali ser uma cidade sem relevância, mas é nessa cidade que o FBI, que o Exército e vários poderes não só
instituídos, mas cósmicos também, estão de olho ali para conseguir conquistar poder agindo nessa pequena cidade, tá certo? E a gente vê ali, né, a história vai se desenrolando, a gente vai ver que nessa pequena cidade acontece um homicídio da Laura Palmer, que era a rainha do baile da cidade, né, em inglês se chama Homecoming Queen. Então, o assassinato dessa rainha do baile faz toda uma rede de ilegalidades e de crimes serem reveladas, tá? E o negócio vai passando do nível ali municipal da cidade de Twin Peaks para o nível estadual, para o nível federal, vai passando pela inteligência do exército e vai extrapolando até para o nível cósmico, o nível espiritual. Ou seja, a investigação local vai subindo da cidade, vai chegando ao mundo empresarial, a gente vê ali os meandros do meio político, do meio empresarial, as corrupções que acontecem ali, e chegando ao nível da segurança nacional e chega ao nível espiritual. E quando você mergulha nessa reflexão aí que o David Lynch propõe, você descobre quem realmente comandava a cidade e quem eram os aliados desse que ali estava comandando. O Brasil está acontecendo algo muito semelhante com isso. A gente sempre, né, o mundo sempre olhou para o Brasil como a cidade do carnaval, a cidade das mulheres bonitas, a cidade das praias, o país lá da música, da diversão. E de repente a gente começa a ver que o Brasil tem um outro lado, né, como se chama em francês, um côté noir, um lado sombrio que esconde uma grande megalomaníaca infraestrutura ali paralela do Estado, né? E pessoal, a gente está agora tendo uma clara noção de quem joga ao lado do povo, quem joga contra, quem a gente achava que era o salvador da pátria, na verdade se mostrou ali como uma das peças dentro desse grande esquema, e a gente vai se desiludindo, e onde havia trevas, a luz chegando, a luz está revelando tudo ali que estava por trás, e o povo está de olho, o povo está olhando. Quando eu olho essa situação, eu me lembro até de um outro filme baseado no livro, que é o Hobbit, Uma Jornada Inesperada, né? Tem uma cena muito categórica nesse filme que é reunido o Conselho dos Magos lá em Rivendell, né, em Valfenda. E eles se reúnem porque o mago Gandalf ele está alertando que um grande perigo está chegando. Mas ninguém quer acreditar, ninguém acha que tem um grande perigo. Um dos cabeças ali da reunião, o Saruman, o branco, além de Galadriel e Elrond, né, eles estavam ali receosos, falando, não precisa se preocupar com o Smaug, que é o dragão, não precisa se preocupar, está tudo sob controle, a gente está em paz, né? Só que aí, liderados por Saruman, os magos argumentaram que a Terra-média estava em paz, e uma paz conquistada com muito esforço, né? Não tinha motivo para preocupação, estava tudo tranquilo. Não havia motivo para se preocupar com um dragão que estava desaparecido há décadas, né? Só que aí, pessoal, o que acontece? Eles falam, fique quieto, isso que você está tentando fazer para frear esse perigo aí pode trazer problemas, está tudo tranquilo, você vai ficar inventando inimigo imaginário e tal. Só que aí o Gandalf, ele começa a receber uma mensagem por telepatia da Galadriel, né, que é uma das elfas, e ela fala para ele, né, que, peraí, você tem provas disso, você está escondendo aí uma lâmina Morgul, né? E aí o Gandalf ele mostra para todo mundo, né? E faz com que as pessoas realmente vejam que tem um perigo ali, porque aquela lâmina representa o retorno de um inimigo que estava sumido, estava muito enfraquecido. Só que aí, curiosamente, aquele que era o mago que tinha a função de proteger a Terra-média, de proteger, ele simplesmente desdenha. Ele fala, não, nesse momento, assim, ele diz, não precisa se preocupar, isso não faz sentido sobre isso. E aí, pessoal, a gente começa a perceber que não é que o Saruman, o mago, ele estava desdenhando o retorno desse inimigo, que era chamado de necromante, mas na verdade era o grande Sauron, né, que havia sido derrotado eras antes. Na verdade, o que estava acontecendo era que o Saruman, ele já sabia desse retorno do Sauron e ele já tinha iniciado uma aliança com o inimigo. Aliança essa que depois a gente fica sabendo na série dos 3 livros do Senhor dos Anéis, né? A Sociedade do Anel, As Duas Torres e o Retorno do Rei. No livro As Duas Torres a gente vê que esse protetor da Terra-média, o Saruman,
na verdade estava aliançado com o inimigo, tá? E o que a gente vê nisso? A gente vê uma guerra híbrida, a gente vê uma guerra que a gente não consegue enxergar, porque muitas alianças ocultas acontecendo e aquelas pessoas que a gente achava que eram os nossos protetores, na verdade estão aliançados com tudo que há de pior, né? Lembrando aqui que guerra híbrida é uma espécie de estratégia militar que mescla táticas de guerra política, guerra convencional, com a guerra irregular, a guerra cibernética, né, com outros métodos de influência também, como desinformação, utilizando a própria diplomacia ou lawfare. Lawfare é você usar o direito como uma espécie de guerra, né, a união da palavra law, direito, e warfare, que é guerra. E também questões eleitorais também, né, interferências ali nas questões eleitorais, e combina a operação de campo com o esforço nos bastidores, né? E essa estratégia toda, né, de você ter uma guerra híbrida tem o objetivo de evitar você responsabilizar o cabeça, né? Ou também você se proteger contra uma eventual retaliação, tá? E quando a gente olha esse cenário que está acontecendo hoje, na verdade, é uma guerra híbrida que envolve vários estamentos, vários órgãos de poder, vários poderes que não aparecem, poderes ocultos, tá? E dentro de todos esses índices aí de frentes que envolvem a guerra híbrida, é o que eu digo para vocês nesse vídeo, né? Faltou, dentro desse cenário da guerra híbrida, o componente espiritual, tá? O aspecto ignorado da guerra híbrida é o domínio espiritual. E aí, pessoal, ainda não está proibido orar no Brasil, então a gente tem que aproveitar, tá? Se bem que lembrando, né, na Bíblia, no livro de Daniel, houve uma época em que a oração a Deus estava proibida, né? Mas o fiel profeta Daniel continuou firme até o final. E eu lembro a vocês que política e religião sempre andaram de mãos dadas, não apenas por uma questão geopolítica, de propaganda ou de domínio das massas, como o pessoal diz, a religião é o ópio do povo, né? Sem esquecer que a religião política também é o ópio do povo, né? E talvez até um ópio muito mais pernicioso. Mas eu estou falando da questão ritualística mesmo, né? Os jogos de poder que envolvem o nível espiritual. Há forças e estratégias espirituais que podem dar grandes poderes àqueles que a conhecem e praticam, né? Mas a um elevado custo, quando você está falando de poder vindo do lado obscuro, tenebroso, né? Mas a força espiritual, que é a maior força espiritual que existe, está em Deus, né? Está ali e está à nossa disposição por meio de Jesus, que com a sua morte na cruz simplesmente rasgou o véu e abriu o caminho para que nós possamos ter acesso a esse poder, tá? Como diz o Evangelho de João no capítulo 1, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa palavra no texto grego poder é dynamis, vem de dynaste, que significa ser hábil, ter o poder, ser forte o suficiente, tá certo? Então, pessoal, nesse sábado de luz, sábado de sol maravilhoso, eu peço a você que deixe a luz de Deus entrar em você, o poder de Deus entrar em você e exerça o meio de ação que Deus nos oferece, que é a oração. Por isso eu convido você a orar pelo Brasil, convido você a estar todo dia dobrando seu joelho em oração, porque isso é parte dessa guerra híbrida. É um meio de ação poderosíssimo que está à nossa disposição. Se o Brasil se unir em oração, a gente pode ver uma real transformação nesse país. E eu digo para vocês, a luz está fazendo as trevas virem à tona. Aqueles que eram os grandes heróis, nós estamos vendo que não estão trabalhando em favor do povo. Isso é consequência da oração, eu não tenho dúvida, tá bom? Então fica essa reflexão para vocês. Busquem a Deus em oração diariamente. A gente tem feito isso no outro canal que eu tenho, que é o Desvendando Original, todo dia às 4 horas da tarde. Trago ali um estudo sobre o livro do Apocalipse também. A gente faz uma oração diária lá, tá? Então, galera, vamos entrar nessa guerra híbrida com um meio de ação que ainda está disponível, graças a Deus, que é a nossa oração ao Deus Todo-Poderoso, tá bom? Fiquem com Ele, com Deus, com Jesus, examine todas as coisas, retém que é bom. Se você quiser clicar aqui embaixo e se tornar membro do canal, você vai ter acesso ao Direto do Bunker. O Direto do Bunker se tornou assim um negócio que eu chamo o outro lado da história, o outro lado da notícia. A gente mostra como vários eventos importantes da história foram controlados dos bastidores, tiveram ali vários dedos de várias organizações ali poderosas, sejam elas espirituais ou políticas ou econômicas, que tem conduzindo ali o destino da história. Mas eu mostro também que quem conduz de verdade a história é aquele que está sentado no trono lá e é conhecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
fica o recado. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Valeu!